Salve, muito boa noite. Nós estamos aqui no Frente a Frente, mais uma vez, aí já entrando na Semana Santa, né? Amanhã começam os rituais, né? A Santa Ceia, né, Padre? Isso mesmo, na Quinta-feira Santa. Isso. Pois é. Hoje nós vivemos aí uma disputa ali entre as autoridades constituídas e a opinião pública. E nós lembramos aqui que o Pôncio Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus à turba, como dizem, né? E não o Barrabás, que era um ladrão conhecido. Barrabás foi indultado, um indulto parecido esse assinado pelo presidente Michel Temer, né? E crucificaram Jesus. Frei, muito se fala aí na proximidade ou na possibilidade desse ato ter sido político. Foi? O ato, esse aí sim já é um ato político, mas a causa da entrega de Jesus não foi porque ele foi um revolucionário e tudo mais. A causa não foi sociológica, a causa foi teológica, sabe? Por quê? Porque Jesus se identificou com Deus. Ele disse que veio do Pai. Então, dizer que vem de Deus é dizer que é eterno. E ele não chamava de Deus, chamava de Pai. Era muito próximo. Então, a causa da sua morte vai ser teológica e não sociológica. Ele, então, se conversar com Deus e dizer que Deus é Pai e dizer que trabalha porque o Pai trabalha, é uma blasfêmia enorme para o judaísmo na época, porque o nome de Deus não era nem pronunciado. Não era nem pronunciado. Yahvé, se diz Adonai, e ele diz que é eterno. Então, eles vão entregar Jesus, porque Jesus diz ser Deus. Mas quem influenciou os consultados ali por Pôncio Pilatos, né? A Bíblia fala em uma praça, e quem influenciou aquela opinião pública para que ela fizesse o indulto para Barrabás? Olha uma coisa, se um discípulo de Jesus o traiu, Judas traiu Jesus, imagina a multidão. Se discípulo trai, imagina a multidão. Porque a multidão ela não vai ter o valor do Messias, não vai ter o valor de Jesus. Não, a multidão sempre segue a onda. A multidão é da onda. Mas aí eu acho importante você lançar uma coisa, até porque uma coisa que você me disse aqui, o caminho aqui da Rede Vida, é o seguinte, que é muito importante, hoje não é o mundo de ficar só se considerando o número de seguidores, mas o de engajamento. Isso, de certo? engajamento. Você me disse uma coisa muito importante, que assim, eu não fico atrás de audiência, não é? Claro. Fico atrás de consistência. Isso mesmo. Porque quantas pessoas estão na sua página hoje? Bom, quantos unique visitors você tem? Por semana, 1 milhão. Isso na minha página, mas eu tenho outras páginas. Por exemplo, eu escrevo na página do Papa Francisco, que não é a dele, mas é dedicada a ele, a maior do mundo, que tem 4 milhões de seguidores, um alcance de 15, 20 milhões semanais. Então, a minha homilia do domingo é às 7 horas da manhã, Só ela é traduzindo, lançada. significa que 1 milhão de pessoas têm acesso ao que o senhor publica. Sim. Ao que eu Certo. publico. E a sua preocupação não é esse 1 milhão, mas os engajados. Qual seria a diferença? Por isso, eu não tenho uma preocupação assim na audiência, eu tenho uma preocupação no conteúdo. Mas um conteúdo acompanhado de simplicidade e verdade. Então, quando tem consistência, sempre as pessoas vão agregando, aos poucos. Na verdade, para mim, aconteceu aos poucos e agora cresceu muito. O que ele está dizendo aqui, e aliás, vou acompanhar a publicidade disso. Hoje, nós estamos muito mais na publicidade procurando os micro-influenciadores do que os macro-influenciadores. Por que os macro-influenciadores? Porque muitas vezes, em busca da popularidade fácil, os macro-influenciadores dizem qualquer coisa, fazem tudo para polêmica, para atingir o máximo de pessoas. Hoje, a publicidade mundial está procurando quem? Não o sujeito que tem 5 milhões de seguidores, mas muitas vezes o sujeito que tem 20 mil seguidores e sabe falar tudo de vinho, ou sabe falar tudo de relógio, ou sabe falar tudo de todos os tipos de coisas que... Até porque esses 5 milhões, às vezes, são
fakes, né? Não são produzidos. fakes, mas são turbinados. Então, Exatamente, um milhão é isso. dele talvez tenha mais consistência do que 10 milhões do outro, que para juntar aqueles 10 milhões falou qualquer coisa, fez qualquer concessão, entendeu? Então, e isso, por exemplo, muitas vezes eu vejo as empresas jornalísticas hoje, inclusive, ao meu ver, tem que parar de ficar vendendo audiência para vender consistência e engajamento. Porque é isso Conteúdo, que é o né? futuro, né? É o futuro. Da comunicação, Não a é. credibilidade. Não, pra mim Credibilidade é a palavra-chave hoje em dia, né, Nisa? Olha, um quilo mundo da não é o comunicação. mesmo quilo se um quilo é de tainha e o outro quilo é de salmão. Tá certo? Então, Com certeza. é isso que precisa ser visto. É a qualidade da audiência que você tem, a consistência da audiência que você tem e a fidelidade da audiência. O que incrível você é que esse debate é muito antigo, né? Tem um filme, O Rei da Baixaria, que mostra claramente que antes mesmo das mídias sociais, os programas de rádio e TV, né? Eles têm diferença pelo conteúdo. Não é a mesma coisa, não é a mesma audiência. E às vezes nós temos uma audiência de um determinado conteúdo, por quê? Porque bomba um assunto, um sensacionalismo. Eu já disse, não quero sensacionalismo. Agora- Eu quero um público que cresça. Agora, em relação à campanha política, a gente percebe que nós chegamos num momento em que os candidatos falam de tudo para tentar conquistar ali um voto, né? Fala qualquer coisa, a pesquisa ou o marqueteiro, você que já fez campanha também, embora hoje em dia você não faça mais isso. Não é isso. Como é que é esse negócio? Não, eu sou empresário. Essa coisa de minhas dizer, empresas são olha, fala isso. Não é isso. Minhas empresas são focadas massivamente na iniciativa privada. Acontece o seguinte, e eu tenho conversado muito isso. Você vê essa campanha eleitoral do Brasil, ela é completamente, até agora, proposta free. Você não vê uma proposta. E quando vem uma proposta, ela é tão hermética. Ela é tão hermética que a população não compreende. Ou, por outro lado, é uma proposta, muitas vezes, que busca só a polêmica, a engajar determinados públicos que não têm critério. E aí o papel de vocês da imprensa é fundamental. Porque, por exemplo, não é possível só ficar falando de... ficar mandando mensagens radicais para a população. O Brasil vive um momento crítico de violência. Então é muito mais fácil você muitas vezes mobilizar a população lá que Barrabás mobilizou, tá certo? Ao invés de ver soluções necessárias, você fica ouvindo as soluções do momento e da hora. Então, eu acho assim que nós temos que caminhar para nós estamos caminhando para uma campanha que é uma campanha desafiadora, porque ela é uma campanha de 22 dias, tá? São 22 programas, 35 dias e 22 programas, num mundo fortemente digital. Então, as pessoas, muitas vezes, ficam naquela discussão fácil de o tempo de televisão que esse tem ou aquilo. Mas só que há um mundo digital aí enorme. Que já está atuando na campanha. Que já está atuando. Então, nós temos, assim, são coisas modernas. Nós temos dentro do nosso grupo de comunicação muitas empresas digitais, inclusive uma na Califórnia. Tá? Hoje, a lógica de comprar, a lógica de consumir é completamente diferente. Completamente diferente. O conceito do horário nobre é antigo, porque muitas vezes é o seguinte, as crianças, às vezes, elas estão vendo televisão no outro horário. Às vezes, o horário adulto é de manhã. Tem canais que passam desenho o dia inteiro, né? No caso, mudou então, completamente. Nós não podemos, nem na campanha política, nem no marketing privado, ficar seguindo as antigas lógicas, porque as lógicas foram quebradas. Essa campanha vai ser completamente diferente, né? Tudo está sendo completamente diferente. O ato de compra, o ato de ser pai, não é? Hoje, por exemplo, eu tenho um WhatsApp com minha sogra. Uma das ferramentas hoje em dia para tudo, para o marketing privado, para o marketing das campanhas, é o WhatsApp. Então, o mundo está mudando suas lógicas. Eu acho incrível trazer o Frei aqui, porque ele é um digital influencer carmelita. Então, é muito boa essa história. É muito boa ver essa história, quer dizer, como as maneiras de anunciar as coisas. Jesus diz, e de anunciar o Evangelho. Ele anuncia pelo Google. Como o senhor comunica, Frei, com as enclausuradas, por exemplo?
As enclausuradas, elas Não são também mais tão têm, enclausuradas assim, têm a né? TV, Depois da então internet. elas baixam na internet o vídeo e colocam na TV. Então significa, uma pessoa viu? Não, são 14, 16, 20 pessoas que estão vendo. E o senhor passa mensagens de esperança, de otimismo? Eu faço o Evangelho domingo e dou alguns cursos. Então, eu dei um curso sobre um catecismo da oração. Como rezar? Então, se eu sou católico, eu rezo como católico. Então, como rezar? Então, são 30 aulas sobre oração. Agora, estou preparando um curso sobre as moradas de Santa Teresa. Então, porque o povo vê que é muito difícil e eu vou desenvolvendo. Tá? Mas eu gostaria de dizer uma palavra sobre o assunto que estava aqui Perfeito. em pauta. Claro. Sobre a política na internet. É que a política hoje na internet não está tanto de propostas do candidato, mas de ataque ao adversário. Eu nunca vi, E é um é ódio nojento. tão grande na é um ódio política, é um demais. xingando o outro, é uma coisa... Não, pelo Então, jeito teremos uma campanha Você não muito está ali difícil, para né? propor o benefício que vai para o país, mas dizer o malefício que o outro vai fazer pelo país. Então, um vai dizendo do outro, então nenhum presta. Agora, como Mas é o que me a população assusta se é a prepara para isso? população toda entrando nessa onda e reproduzindo Sim. essas maldades que, olha, não se iludam não, vocês ficam trabalhando para equipes que não são do bem. Esses candidatos têm equipes até fora do Brasil, produzindo de uma maneira muito forte esses conteúdos, essas publicações que as pessoas reproduzem até de forma irresponsável. Mas né? por isso que nosso grupo, nós temos um grupo muito grande, que é o Grupo ABC, nós tomamos muito cuidado, por exemplo, da presença de nossas marcas nas redes sociais. As redes Como sociais, assim? Porque as redes sociais, elas têm... É como se você deixasse sua marca no meio de uma praça, onde, evidentemente, na praça passa um monte de gente, mas passam detratores. Então, são pessoas que, às vezes, passando, ofendem sua marca, fazem agressões a ela, absolutamente, às vezes, gratuitas, incontroláveis. Então, é preciso ter... Eu tenho total intimidade com a internet, porque eu sou um dos fundadores da internet, porque comecei o IG, né? Comecei o IG em 2000 e pouco. E é um ambiente fantástico, mas é um ambiente que você não pode ficar surfando na onda, assim, de uma maneira nem inocente, nem não qualificada. Você tem que saber como falar, como proteger sua marca, e como não entrar na onda. Eu acho muito boa essa expressão de não deixar fazer as coisas simplesmente no calor do momento, porque senão você expõe a sua marca e o seu universo a coisas que ainda não estão sob controle. Que o nosso programa está encerrando. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para as pessoas como lidar com a internet. Eu acho assim, vamos seguir a opinião de Jesus, que é sede livre como as pombas e prudente como as serpentes, entende? Então, nós estamos diante de um momento em que é preciso ter fé no Brasil, ter fé nos caminhos da humanidade. Vai ter agora o evento do Singularity em São Paulo. O Peter Diamandis, o Singularity é hoje o maior think tank do mundo. Então, o que o Peter Diamandis diz no seu livro fabuloso é que nós vivemos uma era de abundância. Se fala muito de fome, de criminalidade, mas a humanidade nunca prosperou tanto. O problema só é que a abundância traz novos problemas. Então, nós vamos, através da fé, da inteligência, propor soluções acima desse problema. O Brasil vive um momento desafiador, mas nós temos que entender que existem grandes coisas para acreditar no Brasil. Uma delas, por exemplo, é a agricultura, que cresce a 24% no PIB, tem feito o dólar não desabar. Então, o homem do campo, ele vai construindo sua coisa a despeito de quem sobe e desce a rampa. Então, o Brasil vai encontrar caminhos, eu acredito nele, porque acredito nesse milagre desse homem que aí na Semana Santa nos traz a quaresma e traz a renovação do sábado de aleluia. Nos aproximamos. E o senhor? Olha, temos que nos aproximar da internet para sermos divulgadores do bem. O mal já ganhou muita força. Quanto mais divulga o mal, mais ele vai ganhando força. Ora, vamos fazer o bem crescer no mundo. Então, divulgue o bem. Às vezes as pessoas dizem, olha, está acontecendo determinadas coisas na igreja e o senhor não fala nada. Eu digo, olha, ninguém fala mal da sua mãe.
E não é por falta de humildade, é por excesso de amor. Bom, é isso então. Eu agradeço muito a presença de vocês e já fica o convite para os dois voltarem aqui no mais breve espaço possível, porque ficou faltando muito assunto, né, Zé Maria? Mais um frente a frente. Pois é, bom demais, uma conversa boa e aqui assim, um papo aberto, uma mesa redonda e foi muito bom. Muito obrigado aí pela companhia, muito boa noite. E a você que nos assistiu, muito boa noite, boa Semana Santa e fique agora com o Jornal da Vida. Até a próxima quarta-feira.